E agora a gente vai falar sobre a nossa visão. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a cada 3 pessoas cegas, 2 são do sexo feminino. Algo em torno de 27 milhões de deficientes visuais em todo o planeta. Foram levantadas questões socioeconômicas, como desigualdade financeira, que dificultaria a compra de remédios e lentes corretivas, falta de informação sobre os problemas e tratamentos existentes, dificuldade de acesso às unidades de saúde podem ser parte da justificativa desses números serem tão altos. Para a gente entender melhor como é que a gente pode agir para prevenir doenças relacionadas à visão e por quais motivos a mulher é a mais afetada, é que eu converso via Skype com a oftalmologista Keila Monteiro de Carvalho, professora titular de oftalmologia da Unicamp, chefe do departamento de oftalmologia da FMC Unicam. Seja bem-vinda, doutora Keila, como vai? Tudo bem, Cláudia, muito bem. Puxa vida, esses dados são assustadores, hein? Eu falei junto contigo. O que você disse? Que estamos à disposição para responder as questões que surgirem sobre a saúde da mulher ocular. Perfeito. Eu estava dizendo que esses dados são assustadores, né? E eu queria entender se vocês já chegaram a alguma conclusão. Por que isso afeta muito mais a mulher do que o homem? Você já falou o primeiro assunto, que seria essa questão da desigualdade na questão econômico-financeira, né? Então, nem sempre a mulher tem a mesma independência que o homem, então ela tem uma posição, a maioria das vezes, um pouco dependente, e aí isso dificulta bastante o acesso. Aí, fora dessas condições sociais, existem condições próprias do organismo feminino. Por exemplo, um fator assim muito prevalente é a questão da menopausa. Após a menopausa, aumenta muito a prevalência dos problemas oculares. O primeiro deles é o olho seco. O olho seco, com a diminuição de hormônios, ele aumenta demais a prevalência entre as mulheres. E isso é uma doença que, quando ela não for bem cuidada, a gente vai chegar num ponto em que ele tende até, inclusive, a diminuir a visão. Puxa vida, que é uma pena, né? E eu tenho observado mesmo, conversando com algumas amigas, casais de amigos, que as mulheres estão precisando usar óculos muito antes que os homens. Às vezes até homens mais velhos, mulheres mais novas, ela usa óculos e ele não, ele enxerga melhor, né? Então deve ter também uma questão biológica aí nessa história toda, além da menopausa, né, doutora? Não, na verdade, essa questão da mulher usar óculos mais que os homens, ou mais cedo, é porque o trabalho feminino, no seu papel social, ele requer mais a visão. Então, por exemplo, ela está na cozinha, precisa cortar, tem algum conserto para fazer de uma roupa, precisa enfiar linha na agulha, que são tarefas que requerem uma visão muito boa. Então, o requerimento da função visual na mulher, ele é maior pelas atividades desenvolvidas. Esse é um grande fator. Nesse aspecto, em relação ao grau de óculos, não há diferença entre homens e mulheres. Há diferença em questão de doenças, por exemplo. Hoje em dia, você sabe que aumentou a expectativa de vida de todos, mas mais das mulheres. Então, as doenças senis associadas à idade, como a degeneração de mácula, como outras doenças que vão aparecendo com a idade, até mesmo o glaucoma, vão se tornando mais prevalentes entre as mulheres. Tem maior número de mulheres idosas, portanto, maior número de problemas ocorrem. Ótimo, então é importante as mulheres serem alertadas da necessidade de passar no oftalmologista. Uma visita a cada quanto tempo é necessária para que a gente fique tranquilo em relação aos cuidados com a visão? Essa questão da frequência depende do que a pessoa tem. Por exemplo, a criança que usa óculos vai anualmente. O adulto que usa óculos pode ir cada 2 anos, até os 3 anos, até os 40. A partir dos 40, aumenta a frequência no oftalmologista, porque aí surgem os problemas da visão de perto, da acomodação, e aí precisa ter uma atualização maior dos óculos. A gente, em média, cada 2 anos. É claro que se a pessoa tiver uma doença grave, por exemplo, um glaucoma, usa colírios para tratar, eventualmente ele vem até cada 6 meses. Mas se a doença está controlada, uma vez por ano é suficiente. Tá, joia. Doutora, é verdade que se a gente está com dificuldade de enxergar para perto, se a gente usa óculos, a gente piora essa situação? É importante forçar ou não? Isso é mito?
Totalmente mito. Porque se você for forçar, você vai ter dor de cabeça, eventualmente não desenvolve a tarefa com o mesmo desempenho. Se a pessoa, por exemplo, usa um computador, ela fica cansada, não quer mais trabalhar, às vezes até para o trabalho que está fazendo. Então, usar óculos é justamente para dar conforto, é para ter uma visão melhor e não ter outras consequências, o olho irritado, dor de cabeça, outras coisas que podem acontecer. Tá joia. E falando em conforto, muitas vezes a pessoa procura um conforto financeiro e acaba apelando para aqueles óculos que são vendidos já prontinhos, né? Com graus de 1 enfim, eu não sei até quanto vai, na farmácia ou até mesmo no camelô. Não agora com pandemia que está tudo fechado, mas eu queria saber, esses óculos são confiáveis ou eles fazem mal para a saúde da visão? Fazem mal se a pessoa não foi ao oftalmologista. Por quê? Se ele não foi, ele não teve a oportunidade de medir a pressão do olho, de fazer o exame de fundo de olho, que é da retina, para ver o nervo óptico. Isso é que faz mal, ele não ir ao médico, porque ele não tem seu problema visual detectado precocemente. Agora, acontece às vezes algum paciente que vem depois do exame completo, ele não tem astigmatismo, um olho é igualzinho do outro, não tem grau nenhum para longe, ele precisa só para perto. Ele até pode comprar no camelô, né, como você falou, entendeu? Um óculos de 1,5, de 2, de 2,5. Às vezes ele tem um parzinho lá para deixar de extra, mas ele teve o seu olho examinado, compreende? Então o problema não é o óculos em si, é a falta de detecção de um problema que eventualmente ele tem que estar escondido. O glaucoma, por exemplo, ele não dói. A pessoa só vai perceber em fases avançadas, quando já não tem campo visual. Quando na parte periférica ele não vê, começa a esbarrar nas coisas, vai chegar num ponto desse tipo. Esse aqui é uma situação complexa que ocorre. Então ele precisa ter um exame oftalmológico para poder ter uma melhor detecção do seu problema. Tá joia. Algum outro recado para a gente alertar aí a população, doutora? Sim, aí o que se fala é aquilo de sempre, que é ter uma vida saudável, né? Não fumar, porque o fumo para os olhos ele é um veneno, tá certo? Ele afeta muitos problemas de nervo óptico, ele piora a degeneração de mácula relacionada à idade. Então o fumar é muito ruim para os olhos, né? A catarata também até piora um pouquinho com o fumo, mas a catarata hoje em dia opera e resolve rapidamente, mas os problemas de retina a gente não consegue resolver. Então, uma vida saudável, a prática de exercícios físicos regularmente, isso a vida inteira, mas principalmente na pessoa após os 50 anos, o idoso precisa fazer ginástica. Ele precisa fazer ginástica sempre, porque ele vai ter uma melhor circulação, vai ter um melhor controle da pressão alta, um melhor controle do diabetes, tá certo? E com isso, ele vai ter uma melhor saúde ocular. Tá joia, muito obrigada, foi muito bom falar contigo, aprender um pouco mais sobre a saúde da visão e compartilhar isso com as nossas amigas e amigos telespectadores. Obrigada, doutora. Obrigada. Até a próxima. Vou passar o telefone de contato da doutora Keila. Ela tá vou passar o site. Ela tá no www.keilamonteiro.com, porque aí você entra lá no site e já tem todo o acesso para fazer uma comunicação boa, marcar um bate-papo, marcar uma consulta, tá? keilamonteiro.com. Aproveite, essa entende, viu? Essa sabe do que tá falando. Aqui é assim, a gente procura profissionais qualificados para poder te ajudar.